Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo da Operação. Meu nome é Rogério Passos e eu sou um dos fundadores da Operação Consultoria. É sempre um prazer imenso poder passar um pouco da nossa metodologia e da nossa visão de mercado de capitais aos investidores. E essa série de vídeos via internet, ela visa exatamente popularizar e desmistificar os mercados de renda variável ao público iniciante. Eu estou realmente muito feliz e empolgado com a oportunidade de lhes apresentar esse material e eu tenho certeza de que muitos investidores, de iniciantes a experientes, poderão se beneficiar das informações que nós vamos passar. É sempre importante conhecer o funcionamento do mercado no qual queremos atuar. A gente deve dizer que o grau de desenvolvimento de uma economia pode ser medido pelo nível de atividade do seu mercado de capitais. O mercado de capitais ativo indica uma economia com mais oportunidades para pessoas, empresas e instituições aplicarem suas poupanças e economias. Nesse contexto, os mercados de renda variável realmente apresentam inúmeras oportunidades de ganho e podem ser uma opção muito boa para investidores que estejam dispostos a correr riscos para alcançar resultados mais interessantes no longo prazo. Obviamente, a questão do risco deve ser enfatizada nesses mercados, pois pode levar um despreparado a incorrer em severas perdas de patrimônio. Entretanto, sabemos que quando o mercado é abordado com uma metodologia científica, uma postura prudente, o risco pode ser mantido em patamares controlados e limitados, enquanto que o retorno pode ser bastante interessante. Convido aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia científica para investimentos a acessarem o site da Operação Consultoria, o link está aí embaixo, e conhecerem nossa metodologia e os nossos cursos. Neste vídeo, vamos apresentar uma visão desmistificadora dos mercados de renda variável, explicando de uma forma simples o funcionamento do mercado de capitais brasileiro. Vem com a gente. Para a gente começar no nosso estudo, a gente deve ressaltar o fato de que todo ganho e toda perda no mercado sempre se dará em juros compostos. Ou seja, juros sobre juros. É aquela velha história, se eu aplico um capital de R$100 em um determinado investimento e ao final do mês eu ganho 3% de lucro, eu termino o período com R$103. Se no final do mês seguinte eu ganhar mais 3%, já vão ser 3% em cima dos 103. Eu vou terminar esse novo mês com 106,09, ou seja, esses 9 centavos se devem ao fato de que os juros compostos obedecem a uma relação exponencial, conforme apresentado nessa equação. A ideia aqui não é ficar complicando a vida de vocês com equações matemáticas, não. Mas é importante a gente entender que essa equação ela obedece a uma relação exponencial, justamente porque ela tem o n no expoente. O que fala essa expressão, na verdade? VF é o valor final, ele é igual ao valor inicial, que é VI, multiplicado por 1 mais a taxa de retorno, a taxa de juros, elevado a n, onde n é o número de períodos de tempo. Pelo fato do n estar no expoente, isso transforma essa equação em uma relação exponencial. Tá, Rogério, e daí? Qual a importância disso? O fato de que tudo se passa exponencialmente nesse cenário pode parecer desimportante agora, nessa primeira vista. Entretanto, como nós vamos ver ao longo dos vídeos e dos cursos e da metodologia da operação, você vai ver que esse fato faz toda a diferença. Legal, vamos em frente. Guardem essa informação. Mercado de renda variável. Vamos falar um pouquinho do mercado de capitais brasileiro. Quando nos referimos aos mercados de renda variável como um todo, estamos englobando um conjunto de várias alternativas de investimento. De uma maneira resumida, a gente pode dizer que as operações de renda variável envolvem os seguintes mercados. Sempre lembrando que o mercado de capitais ativo implica uma economia desenvolvida. Nosso objetivo em todos esses vídeos, em todo esse material da Operação Consultoria, é tentar levar para vocês um pouco mais de informação e assim, de certa forma, fomentar no mercado brasileiro que as pessoas passem a investir no mercado de renda variável, fazer com que o mercado de renda variável brasileiro possa crescer e isso possa alavancar a economia brasileira. É só assim que a gente vai crescer, não tem outra maneira. De qualquer forma, hoje no Brasil a gente tem, falando de uma forma bem genérica e bem resumida, os seguintes mercados para operação em renda variável. O primeiro deles é o mercado à vista, ou o mercado de ações, também conhecido como mercado de ações. Né? Nesse mercado, compradores e vendedores estabelecem um preço, né, para uma quantidade de ações a ser entregue e esse preço a ser pago num prazo determinado. Então no mercado à vista eu quero comprar um número X de ações de uma determinada empresa, Bradesco, por exemplo. Tem um outro investidor que quer vender esse mesmo número X de ações daquela mesma empresa por um preço que é compatível com aquele preço que eu estou disposto a pagar. E aí sim a gente fecha negócio.
Eu pago pelas ações à vista e ele me entrega as ações, quer dizer, não é nada a prazo. Né? O nome do mercado vem exatamente daí, do fato de a gente estar fazendo uma negociação à vista. Todas as negociações em bolsa de valores de ações e papéis de empresas privadas se enquadram aí no que a gente chama de mercado à vista. Além do mercado à vista, a gente teria aí, de novo de uma forma bastante resumida, alguns outros tipos de mercado. O mercado a termo, no qual as partes fixam um preço para a liquidação física e financeira dos contratos de bens ativos em prazo futuro determinado. Né? Isso pode ocorrer diretamente entre as partes envolvidas no contrato, fora do mercado organizado ou de balcão de uma bolsa. A gente teria também o mercado de futuros, que já envolve aí contratos para entregar ou aceitar a entrega de uma quantidade específica de um ativo numa data específica, de uma forma bastante análoga ao mercado a termo, só que nesse caso as negociações ocorrem dentro de um mercado organizado, né, ou de um balcão organizado. Especificamente no caso do Brasil, a gente está falando da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. A gente tem também o mercado de câmbio, também conhecido como Forex. Forex vem de Foreign Exchange, né, de câmbio de moedas estrangeiras. Nesse mercado, o ativo negociado são pares de moedas em cotação vigente no mercado internacional. É um mercado gigantesco, onde os bancos centrais dos diversos países podem atuar como investidores. Né? E a gente tem também o mercado de opções. Nesse mercado, a gente tem aí apostas de que um determinado ativo, ação, índice ou futuro, né, ou contrato futuro, a aposta de que esse ativo vai chegar a um determinado preço ou ultrapassar esse preço dentro de um determinado período de tempo. De todos esses mercados aí, talvez o de opções seja o mais arriscado, pelo fato de que ele tem várias variáveis envolvidas no processo decisório. O menos arriscado talvez fosse o mercado à vista. De uma maneira geral, o mercado à vista e o mercado de opções se passam dentro da Bolsa Bovespa, aqui no Brasil, e o mercado de futuros se passa na BMF. Hoje a Bovespa e a BMF fazem parte de uma mesma empresa, mas as bolsas, operacionalmente, elas funcionam de forma separada. Vale lembrar aí que a Bovespa, hoje, ela movimenta por dia aí em torno de 7, 8, 9, 10 bilhões de reais, enquanto que o mercado de futuros na BMF, no qual várias empresas ou grandes produtores agrícolas, etc., se utilizam dos contratos futuros para fazer hedge de sua produção, ou seja, fazer proteção financeira da produção de mercadorias, o mercado da BMF ele vai acabar movimentando aí de 9 a 10 vezes o que a Bovespa movimenta. Então a gente está falando de 7 a 10 bilhões por dia. Hoje, né, que o mercado está um pouco atribulado devido a uma certa crise econômica aí, causada pela atuação relativamente recente do governo que a gente teve aqui no país, a BMF vai estar operando com umas 9, 10 vezes isso, ou seja, está falando algo em torno de 60, 70 bilhões de reais movimentados por dia. Esse é o tamanho desse mercado. O mercado de câmbio Forex é um mercado bem maior do que isso, até porque é um mercado internacional. Ele movimenta a ordem de 2 a 2,5 trilhões de dólares por dia, mas é um mercado que não é regulamentado no Brasil. Então, se você quiser operar nesse mercado, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque você vai ter que arranjar uma corretora fora do país. E aí você, caso aconteça algum problema, caso a corretora te dê algum tipo de calote, você não tem para quem chorar. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o mercado à vista é o menos arriscado. Esse é um mercado que não opera alavancado, você não tem nenhum grau de alavancagem nesse mercado. Você comprou X ações de uma determinada empresa, da Vale, por exemplo, colocou 10 mil reais naquilo ali, o pior que pode acontecer é aquela empresa falir e você perder aquele dinheiro. Mas não existe nenhum grau de alavancagem aí. Então, resumindo aí o mercado à vista, ele trata de negociação de ações na bolsa, né, a compra e a venda se dão ali à vista, né, a negociação se dá à vista, a liquidação da negociação se dá à vista, e não tem nenhum tipo de alavancagem. Já todos os outros mercados listados aqui, eles de alguma maneira apresentam algum grau de alavancagem, o que implica maiores chances de ganho e maiores riscos de perda também. A gente chama de mercados de derivativos, esses mercados, um nome assim abrangente, e todos eles apresentam algum tipo de alavancagem. O que é alavancagem? Por exemplo, se eu coloquei 10 mil reais numa operação e essa operação tem uma alavancagem de 10 vezes, tudo se passa como se eu estivesse operando com 100 mil, ou seja, 10 vezes aquilo que eu coloquei. Tudo que eu ganhar vai ser em cima dos 100 mil. Se eu ganhar 5% numa operação, são 5% de 100 mil, olha que bacana, né? Tudo que eu perder também vai ser em cima dos 100 mil. Então, é claro que a alavancagem ela traz uma componente de risco aí, exatamente porque, em grande parte, a liquidação da negociação nesses mercados de derivativos tem uma data futura. Mas, de qualquer forma, o fato da alavancagem trazer risco não deveria se configurar num problema muito grande. Haja vista que nossa metodologia
vai estar totalmente calcada no controle do risco. Neste vídeo a gente vai desmistificar o mercado de ações, o mercado à vista. E vamos lá, vamos falar dele. Como é que a gente fala do funcionamento do mercado à vista? Para começar falando do mercado à vista, a gente tem que começar com os conceitos básicos. O mercado à vista trata da negociação à vista de ações na Bolsa de Valores. E o que é uma ação? Segundo a definição do site da BMF Bovespa, que se encontra em www.bmfbovespa.com.br, uma ação é um valor mobiliário emitido por uma companhia e por uma empresa, né, e que representa a menor parcela em que se divide o capital dessa empresa. Em outras palavras, é como se fosse um pedacinho da empresa. Legal, Rogério, mas e aí? Explica um pouco melhor como é que funcionam as engrenagens dessa brincadeira. Funciona mais ou menos assim. Para poder falar disso, a gente vai ter que falar de mercados primário e secundário. O que é o mercado primário? O mercado primário está relacionado ao lançamento de novas ações ao público por parte de uma determinada empresa. Como é que é isso? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma empresa. Está ali uma empresa com um empresário. O empresário é o dono da empresa e ele tem na cabeça dele uma ideia. Uma ideia fantástica para um novo projeto que vai ser, pelo menos para ele acredita nisso, né? Pelo menos na cabeça dele, aquele projeto vai ser um sucesso. Ele vai se tornar um produto extremamente rentável, vai ser algo que ele vai conseguir exportar até para a China e vai dar um dinheirão. Ótimo. Só que para ele fazer esse produto sair da ideia dele e se tornar uma realidade, né, algo concreto, um produto concreto, ele precisa de dinheiro. Ele vai precisar investir. Ele precisa contratar gente para projetar aquele produto. Ele precisa contratar gente para poder manufaturar aquele produto. Ele vai precisar contratar uma linha de produção, ele vai precisar alugar um galpão, ele vai precisar comprar insumos, ele vai precisar pagar distribuição, marketing, enfim, ele vai precisar de dinheiro para fazer com que aquilo se torne realidade, que aquilo possa chegar à mão do consumidor. Isso dá trabalho, isso custa. Claro que ele teria como uma primeira opção buscar um empréstimo junto ao banco. A gente sabe que, aqui no Brasil especificamente, os juros são bastante altos. E a gente lembra lá dos primeiros slides que os juros obedecem, né, no caso a gente teria aí juros compostos. Isso acaba ficando muito caro, né? Você pegar um empréstimo no banco a juros altos, provavelmente o banco vai colocar a empresa dele como garantia do empréstimo, que se der tudo errado ele ainda perde a empresa. Isso talvez não seja uma boa ideia no primeiro momento. Será que ele não tem uma alternativa? Sim, ele pode buscar alternativa junto a um sujeito chamado investidor. O investidor é aquele cara que tem dinheiro. Ele está com dinheiro e ele está procurando uma boa ideia na qual ele possa investir. Percebam que a gente tem aqui a fome e a vontade de comer, né? O empresário ele tem uma ideia, mas ele não tem o dinheiro para fazer aquilo acontecer. O investidor tem o dinheiro e não tem a ideia. O que o empresário faz nesse caso? Ele vai fazer aquilo que a gente chama de oferta pública de ações. Ele vai fatiar a empresa dele em vários pedacinhos, que são as ações, e fazer uma OPA, ou oferta pública de ações. Essa oferta pública de ações também é conhecida pelo termo em inglês, né, pela sigla em inglês que é IPO, Initial Public Offer. E o que é esse processo? Esse é um processo relativamente complexo e caro. É um processo que é auditado pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. A gente vai falar mais detalhes sobre a CVM mais à frente, no próximo vídeo. Mas esse processo de oferta pública de ações ele é totalmente controlado pela CVM, ele é auditado, fiscalizado pela Bolsa, de forma que a empresa, antes dela poder vender suas ações ao público, oferecer suas ações ao público, ela necessariamente tem que passar por um processo de auditoria. Um processo no qual a empresa vai ser auditada por uma auditoria externa, e essa auditoria externa é que vai definir o quanto a empresa vale. Uma vez definido o quanto a empresa vale, você pode pegar aquele valor e dividir pelo número de ações que o empresário quer vender, né? Claro que o empresário vai vender no primeiro momento um pedaço da empresa, um pequeno percentual da empresa, que vai ter o valor correspondente ao valor definido pela auditoria. Então, se a empresa vale R$1 milhão e a auditoria definiu que esse é o valor, e o empresário quer vender 10% da empresa, ele tem R$100 mil aí para serem vendidos. Se ele quer vender
100 ações, ele teria aí 100 ações, cada uma delas valendo R$1.000. É apenas um exemplo, claro que os valores normalmente praticados são outros, mas a ideia da oferta pública de ações é essa. E uma vez definida uma data para abertura do capital, que na verdade todo esse processo culmina na abertura do capital da empresa, a empresa passa a se tornar uma SA, uma sociedade anônima, com ações negociadas em bolsa. A partir desse momento, a empresa está oferecendo suas ações ao mercado, ou seja, há uma data de OPA, de oferta pública de ações. Essa data é divulgada para os investidores, o investidor que se interessa, ele pode se candidatar à compra das ações na oferta pública de ações, e uma vez que isso aconteça naquela data, a empresa vai ter as ações dela disponibilizadas e o investidor vai pagar por ela e receber as ações em sua custódia. Ou seja, aqui no mercado primário a gente teve uma situação em que o investidor entregou o dinheiro e o empresário entregou a ação. O empresário entregou um pedacinho da empresa, o investidor entregou dinheiro. Para o empresário foi uma negociação. Perceba que ele conseguiu o dinheiro que ele precisava para investir no projeto dele e fazer com que aquele projeto gere riqueza, gere mais empregos, enfim, faça com que a empresa cresça e se torne mais sólida, com mais empregados, alimentando o ciclo virtuoso da economia. Para esse empresário, perceba que ele conseguiu o dinheiro a custo zero. Não é um empréstimo. Ele não tem a obrigação de devolver esse dinheiro para o investidor. E muito menos de pagar juros. O único compromisso que o empresário tem para com o investidor é que, se essa empresa no futuro der lucro, ele tem que distribuir pelo menos 25% desse lucro, isso é o que está em lei, para os investidores, para os acionistas, digamos assim. É isso. Se a empresa der prejuízo, ninguém tem que, o investidor não vai ter que pagar, não vai ter que arcar com o prejuízo ele já arcou com a desvalorização das ações, que pode advir do fato da empresa ter tido um prejuízo. Então é isso, para o empresário é um negoção. Para o investidor também pode ser muito interessante. Ele pode ter colocado o dinheiro dele num negócio que vai dar um lucro fenomenal e esses dividendos, esse lucro, esse percentual do lucro que ele vai estar recebendo regularmente, pode ser algo que seja mais interessante do que um investimento em renda fixa, por exemplo. A gente tem vários casos aí de investidores que compraram ações da Microsoft quando a Microsoft era pequenininha e depois se tornaram milionários depois de alguns anos, quando a empresa explodiu. Por exemplo, Microsoft, Apple, enfim, grandes empresas aí que tiveram esse tipo de comportamento, inclusive empresas nacionais. Ok, então, sendo assim, a gente pode definir aqui as principais características do mercado primário. A primeira delas é que ela permite que a empresa realize seus projetos, como buscando financiamento junto a investidores. Ela permite gerar riqueza, empregos e dinamizar a economia. Permite que o investidor participe dos lucros da empresa. E permite que o investidor lucre com a valorização futura das ações. Ele pode depois vender mais caro aquelas ações que ele comprou barato. Agora, percebam que no mercado primário, uma característica do mercado primário é que há o dinheiro saindo diretamente do bolso do investidor para a empresa. Legal, digamos que passe o tempo e não é que a empresa deu certo mesmo, o produto que o cara tinha na cabeça era sensacional. A empresa subiu, teve lucro, deu um resultado fantástico e distribuía seus dividendos, pagava seus percentuais de lucro ali para o investidor e o investidor estava mais do que contente ali recebendo poupudos dividendos, digamos assim. Digamos aí que passou um ano, e um ano depois, o que acontece é que surge ali um outro investidor, ou outros investidores, que olham para a história daquele primeiro investidor e falam, poxa, essa empresa deu certo, gostei, eu quero comprar ações dessa empresa também, ela está distribuindo dividendos, ela está dando lucro, ela está crescendo, eu quero sim comprar ações dessa empresa. Como é que eu faço? Vamos dizer aqui de uma forma bastante fantasiosa, que o investidor fosse lá e batesse na porta do empresário e falasse, olha, eu quero comprar ações da sua empresa. O empresário necessariamente teria que dizer para o investidor, olha, desculpa, eu não posso vender ações diretamente para você. Para que eu possa vender ações da minha empresa, eu tenho que primeiro passar por um processo de oferta pública de ações. E esse processo envolve todo um esquema de auditoria externa para definir qual é o preço, qual é o valor atual da minha empresa, para que eu possa assim definir um preço para as ações que eu vou estar vendendo para você. É perfeitamente permitido a uma empresa fazer vários lançamentos de ações, um depois do outro. Faz um ano, no ano seguinte faz outro, enfim, se a empresa estiver indo bem, isso é até vantajoso para a empresa, a gente vai ver o porquê. Mas vamos dizer que nesse momento a empresa não estava planejando fazer uma nova oferta pública de ações. E o empresário fala para o investidor, olha, a gente só tem condição de vender ações naquela data
em que a Bovespa permite depois do processo da oferta pública de ações. A gente já fez um ano passado. Para eu poder vender de novo, vou ter que fazer um outro processo daquilo. Normalmente esses processos são caros, envolvem contratação de auditorias que custam relativamente caro. O empresário é obrigado então a falar para o investidor o seguinte: eu não posso te vender ações agora, mas se você quiser mesmo ter ações da minha empresa, você pode comprar de algum outro investidor que tenha comprado antes. E aí é que começa a brincadeira. Aí a gente começa a falar de uma coisa chamada mercado secundário. No mercado secundário, a relação acontece entre os dois investidores. Um investidor que já tem as ações e o outro investidor que tem dinheiro e quer comprar as ações daquele primeiro. Percebam que agora vai haver entre esses dois investidores uma certa negociação, uma certa barganha aí, né? O primeiro investidor, digamos que ele tenha comprado no ano anterior cada ação por um preço de R$40, por exemplo. Agora, um ano depois, esse segundo investidor chega para ele e fala: olha, eu quero comprar aquelas ações que você comprou ano passado, tá aqui, eu te pago R$40. E o primeiro investidor pode muito bem falar: não, por R$40 eu não vendo, eu estou muito contente com as minhas ações, não vendo por 40. E o outro fala: ah, então eu te pago 50. E o primeiro fala: não, 50 é muito pouco. 60? Não. 70? Tá bom, 70 eu topo. Percebam que o preço aqui, entre os investidores, já variou. Já saiu de 40, que era ano passado, para 70 agora. E quando eles chegam a um acordo, essa negociação obviamente vai acontecer na bolsa, ela é totalmente anônima, um investidor não vai falar com o outro. A gente vai, ao longo dos vídeos, provavelmente no terceiro vídeo, a gente vai expor claramente como funciona a colocação de ordens na bolsa, e vocês vão entender exatamente como isso funciona. Obviamente que esses investidores são anônimos, um não fala com o outro, mas de uma maneira geral, eles vão chegar a um acordo com relação aos valores e vão fechar o negócio através da bolsa. Um investidor entrega o dinheiro, o outro entrega as ações. Isso caracteriza o que a gente chama de mercado secundário. E quais são as características básicas do mercado secundário? Observe que no mercado secundário a negociação foi entre investidores. Não foi nenhum tostão para a empresa. O dinheiro foi trocado entre investidores e as ações foram trocadas entre investidores. Ou seja, não vai mais dinheiro para a empresa. O preço da negociação foi definido pela oferta e pela procura. Não teve uma auditoria aqui definindo quanto valia a empresa para definir o preço em que o investidor ia entregar a ação para o outro. Ao contrário do mercado primário, onde a gente tinha uma auditoria para definir o valor da empresa para que naquele momento que as ações eram jogadas no mercado, o preço da ação refletisse de uma maneira mínima o valor real da empresa. A partir do momento em que aconteceu o negócio aqui no mercado secundário, as ações trocaram de mão, o dinheiro também trocou de mão, o mercado secundário está caracterizado e quando vocês estiverem operando no mercado, estiverem comprando e vendendo ações, em 99,9% das vezes vocês vão estar operando no mercado secundário, vocês vão estar comprando ou vendendo ações de ou para pessoas ou investidores, pessoas físicas ou jurídicas, mas investidores assim como vocês, lá na Bovespa. Vocês só vão participar do mercado primário quando vocês decidirem fazer assim. Quando vocês virem a publicação de um anúncio, normalmente nas corretoras ou na mídia, de que uma determinada empresa vai fazer uma oferta pública de ações, e aí vocês decidirem participar disso, aí sim vocês vão estar atuando no mercado primário. É interessante perceber o fato de que o mercado secundário viabiliza o mercado primário. Parece que o mercado primário é completamente separado do mercado secundário. Imaginem que no mercado secundário, uma vez que os investidores estão trocando ações entre eles, parece que isso não afeta mais a empresa, porque não vai mais nenhum tostão para a empresa. Pois é, mas afeta. E é exatamente aí que está a beleza da coisa. O mercado secundário ele viabiliza o mercado primário. De que forma? Justamente pelo fato de que a empresa pode fazer novos lançamentos de ações no futuro. Ela pode, por exemplo, essa mesma empresa que no ano passado vendeu para o primeiro investidor as ações a R$40, agora, um ano depois, ela tendo crescido, ela é percebida pelo mercado como sendo uma empresa que tem futuro. E aí outros investidores começam a olhar e se interessar pelos dividendos futuros que essa empresa pode pagar. E eles acabam se dispondo a pagar mais caro pelas ações que foram compradas pelos primeiros investidores. No exemplo que a gente deu, a gente teve uma negociação entre os dois investidores que se fechou a R$70, quando no ano anterior o primeiro investidor tinha comprado por R$40. Ótimo. E aí? E daí? Por que isso é interessante para a empresa? É interessante pelo seguinte, digamos que essa empresa ela cresceu, o capital dela cresceu, e ela pode, por exemplo, agora tomar a decisão de
vender mais 10% do capital dela sob a forma de ações ao mercado. Lembra, ela tinha vendido 10% lá no início, agora ela vende mais 10%, por exemplo. Esses novos 10% que ela vai vender, eles têm que passar de novo pelo processo de oferta pública de ações. Vai ter uma auditoria, vai ter todo um processo, vai levar meses, e vai ser caro, e etc e tal. Mas ao final desse processo, a auditoria vai definir o novo preço das ações. E esse novo preço das ações vai ser o preço ao qual essas ações vão ser lançadas ao mercado. O novo preço dessas ações, e percebam que essas ações são exatamente iguais às ações que já estão sendo negociadas no mercado secundário. Essas novas ações que vão ser lançadas ao mercado, iguais àquelas que já estão lá, elas vão ser lançadas a um preço, porque agora a gente tem mercado primário de novo acontecendo, né? Esse novo lançamento é mercado primário de novo, jogando novas ações lá no mercado secundário. Esse preço desse novo lançamento de ações, esse preço vai ser definido pela auditoria, e, obviamente, que esse preço não vai ser igual ao preço que aquelas ações já estão sendo negociadas no mercado secundário. Porém, esse preço vai ser próximo daquele preço que já está sendo negociado no mercado secundário. Poxa, Rogério, mas por quê? É interessante perceber isso. Lá no mercado secundário, apesar da gente não ter uma auditoria formal acontecendo, e exatamente por causa disso, né, de não ter essa auditoria, os preços vão ficar oscilando. Né? Vai ter momentos que o preço vai estar caro demais, vai estar barato demais, vai estar acima daquilo que é o justo, abaixo daquilo que é o justo, e os investidores espertos vão estar, obviamente, se beneficiando desses pontos de discrepância. Mas o que é interessante perceber é que aquilo que a gente chama de smart money, o dinheiro realmente dos grandes investidores, do pessoal que tem informação, do pessoal que sabe o que está fazendo, o smart money, lá no mercado secundário, ele vai estar constantemente fazendo uma auditoria, entre aspas, a respeito da saúde financeira da empresa. De forma que o preço lá no mercado secundário da ação, ele vai tender a ficar flutuando ao redor daquilo que seria um preço justo para a empresa. Quando acontecer um novo lançamento de ações no mercado primário, aquela auditoria, se for uma auditoria séria, vai chegar num preço muito perto daquele que já está sendo praticado no mercado secundário. Em outras palavras, nesse segundo lançamento de ações, a empresa já vai estar fazendo um lançamento do mesmo número de ações, só que essas ações vão estar valendo por volta de R$70. Naquele primeiro lançamento, elas valiam por volta de R$40. Então agora, nesse segundo lançamento, a empresa lança o mesmo número de ações e capta praticamente o dobro do valor em dinheiro que ele captou no primeiro lançamento. Qual a ideia por trás disso? Empresas que estão performando de uma forma positiva, estão indo bem, apresentando lucro, que são percebidas pelos investidores do mercado secundário como sendo empresas que têm futuro. Essas empresas veem seus preços de ações se valorizarem no mercado secundário. E ao se valorizarem, eles permitem que essa empresa faça novos lançamentos de ações a um preço maior no mercado primário em momentos futuros. Ou seja, isso torna o fato da ação da empresa se valorizar no mercado secundário, faz com que a empresa tenha uma possibilidade de captação de dinheiro de forma muito mais acelerada num próximo lançamento de ações. De forma inversa, se a empresa estiver indo mal, os investidores vão perceber isso, os preços dessas ações vão cair no mercado secundário, e aí fica, de certa forma, até desinteressante que a empresa lance novas ações num próximo lançamento de ações. Dessa forma que a gente diz que o mercado secundário viabiliza o mercado primário. E isso aqui é o âmago, é a ideia central do funcionamento do mercado de capitais. Isso aqui é a base de todo o funcionamento do capitalismo, da parte virtuosa, da parte bonita desse negócio. É isso aqui que gera riqueza para a sociedade, faz com que a sociedade consiga se tornar pujante, enfim, gerando ordem e progresso e etc. Espero ter conseguido passar para vocês a ideia do funcionamento do mercado primário e do mercado secundário. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de visitar o site da operação. O link está no rodapé da página. Lá no nosso site você vai poder deixar o seu e-mail para fazer parte da nossa comunidade e receber todas as novidades sobre os nossos eventos e cursos. Poderá também, claro, acessar nossa agenda de cursos, que aliás contém um conteúdo bastante diferenciado, científico e de excelência didática, além de serem bastante esporádicos, são muito procurados pelos investidores interessados. Você vai poder também acessar o nosso fórum de discussões online, que já conta com um acervo de muitos anos de perguntas e respostas sobre a nossa metodologia. E claro, para ficar por dentro das atualizações, como novos vídeos, agenda de cursos, apostilas, etc., não deixe de acessar o blog do Rogério Passos, o meu blog, em www.operaçãoconsultoria.com.br/blog. Vale a pena também seguir a gente nas redes sociais.
É uma boa ideia assinar o nosso canal no YouTube, você vai ver todos os novos vídeos e materiais que a gente vai estar preparando para vocês. Dá um like lá na nossa página no Facebook para que você seja sempre informado de todos os posts e coisas novas que a gente vai estar criando. E também não deixe de seguir nosso canal no Twitter. É isso aí, pessoal. O segredo do sucesso no mercado é estar bem informado e armado de uma metodologia baseada em sólidos conceitos científicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Abraços e bons trades a todos.